nesse primeiro domingo do ano. Claro que a gente não carrega nenhuma mística em relação a esse assunto, mas ao mesmo tempo é tão bom a gente a cada ano renovar dentro do nosso coração de maneira simbólica, e não mística, mas simbólica, o nosso compromisso com o Senhor, o nosso compromisso com Deus, o nosso amor a Ele e a sua casa. E eu quero hoje falar um pouquinho com vocês do texto de Efésios 3, de 14 a 21, mas antes de você abrir, deixa eu falar um pouquinho sobre um outro personagem, que não é Paulo que escreve esse texto, mas uma pessoa que está aqui no século XIX, lá na longínqua Londres, que se parece muito com o Rio de Janeiro nesse tempo cinza que a gente está enfrentando hoje aqui. Em Londres, no século XIX, esse homem viu tanta degradação, esse homem viu tanta coisa ruim, tanta pobreza espiritual, tanta pobreza material, ele viu tantos vícios da alma, ele viu tantos vícios do corpo, ele viu tanto afastamento de Deus, que diante de todo esse quadro, esse homem um dia resolveu agir. Ele acreditava no Evangelho, ele acreditava nas consequências do Evangelho, e a partir dessa sua crença, dessa sua realidade, do quadro do Evangelho, ele resolve criar uma missão. E essa missão, que a gente conhece até hoje, dos nossos dias, já, se você ainda não descobriu qual é, ela funciona de uma maneira diferente de quase todas as missões que acontecem por aí. Sua hierarquia é diferente. Ela funciona como um exército. E no mundo todo, eles dizem o seguinte, esse é um lema, e na verdade a realidade que o Criador dela fez: enquanto mulheres chorarem, eu lutarei. Enquanto crianças passarem fome, eu lutarei. Enquanto homens passarem pelas prisões, eu lutarei. Enquanto restar uma alma que esteja nas trevas, sem a luz de Deus, eu lutarei. Eu lutarei até o fim. William Booth, o fundador do famoso e conhecido Exército da Salvação, que no Brasil a gente associa muito só a obra social, principalmente a questão de doações que eles fazem, mas ao redor do mundo, essa missão presente em tantos lugares, além de fazer tudo isso que a gente conhece no Brasil, continua promovendo a pregação fiel do Evangelho de Deus. E eu não quero elencar aqui William Booth como sendo a pessoa. Ele é mais um desses homens e de mulheres que ao longo da história têm sido chacoalhados por Deus. Gente que entendeu que a gente não está aqui mais para consumir religião. Gente que entendeu que nós não estamos aqui para compreender apenas aquilo que a gente precisa saber a respeito do Evangelho, como se saber fosse a única coisa que a gente precisasse fazer. Eu sei, e tá bom. Mas não, é um homem que entendeu, junto com uma outra galeria de tantas outras pessoas, que é preciso compreender, mas ao mesmo tempo é preciso agir como parceiro de Deus daquilo que Ele está fazendo no mundo. E esse contraste entre saber e de fazer, ele é muito importante. Porque, em primeiro lugar, saber o que a Bíblia fala é fundamental. A gente não está em nenhum momento menosprezando isso. Saber o que a palavra de Deus nos convoca, saber o que a palavra de Deus nos instrui, saber o que a palavra de Deus nos revela é fundamental, é fundamento para o nosso crescimento. Mas saber o que a Bíblia fala e agir a partir do que a Bíblia fala, aí sim, essa é a grande chave para o nosso crescimento. Porque eu sei que existe quase que uma realidade presente, e um amigo meu, pastor, uma vez falou essa expressão, que talvez você tenha ouvido de outras bocas, mas quando ele me disse isso, me soa como uma coisa poderosa. Ele disse assim, existe muito essa espiritualidade à la carte que a gente vê hoje. A gente vai no restaurante, seja no menu ou seja no quilo, e a gente escolhe aquilo que a gente quer, claro. Eu não vou no restaurante, imagina, para escolher aquilo que o garçom, ou que o restaurante, ou que o maître quer dizer que eu tenho que comer, não é por aí.
Só que, quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala da revelação de Deus, quando a gente fala da palavra de Deus, dos ensinamentos de Deus, da vontade de Deus, a coisa não funciona dessa maneira. Porque eu não obedeço a Jesus quando convém. Eu não obedeço a um Jesus que eu montei e configurei. Esse é o Jesus em que eu creio, como se esse Jesus fosse moldado à minha imagem e semelhança. Eu não tiro umas partes da palavra de Deus e obedeço a outras. Por isso que é importante conhecer, como diz a palavra de Deus, todo o conselho de Deus, e não aqueles que me convêm ou que me parecem mais interessantes. Mas é preciso saber e obedecer. Mas mesmo aqueles, aí presta atenção, que sabem que obedecem, muitas vezes, e a gente se inclui nisso também, falham num quesito aqui chamado fronteiras. É gente que sabe o que deve e o que não deve fazer, é gente que sabe no que crê, é gente que sabe de onde deve se desviar, mas parece que a sua área da sua atuação está circunscrita até onde os seus olhos podem ver, até onde ele consegue abraçar. E isso é um problema. Cá entre nós, se todo mundo entendesse essa parte, já estaria de um bom tamanho. Mas não é isso que a palavra de Deus nos convoca a agir. Agir apenas naquilo que eu consigo ver, enxergar, até onde eu posso abraçar. Eu não preciso agir apenas minha família, entre os meus amigos, entre o meu ambiente de trabalho. Mais uma vez, é preciso agir nesse ambiente também, mas aí a gente precisa entender que dentro da espiritualidade cristã a gente vai além. E eu estou aqui falando de uma expressão que a gente usou lá na igreja. A gente precisa abrir as nossas portas e janelas para ir além daquilo que a gente precisa, que a gente consegue ver, observar. Por isso que um dia John Stott falou o seguinte: nós precisamos ser cristãos com uma visão global, porque Deus é um Deus global. E aí eu quero que você pegue esses dois elementos tão presentes na nossa vida, que é a janela e a porta. Quando a gente pensa em abrir janela, e a gente está falando aqui metaforicamente, né, fazendo uma analogia, a gente está falando para ver além da nossa casa. A gente está sendo convocado pelo próprio Deus para ver além do nosso, como diz a cantora, do nosso universo particular. Que volta e meia, a nossa cabeça é configurada a perceber as coisas somente a partir daquele referencial. A minha vida é o que acontece com os meus amigos. A minha vida é aquilo que acontece no meu ambiente de trabalho. A minha vida é o que acontece no meu condomínio, no meu bairro, na minha cidade. O que já seria bom se a gente só enxergasse isso, mas Deus nos chama a abrir as janelas para ver além disso. Mas não é só para ver. E por isso a importância da porta. Porque a gente precisa olhar, mas a gente precisa sair. A gente precisa olhar e agir, e somos convidados para o reino de Deus, para além do nosso universo. E tem uma palavra que eu tenho certeza que o Jay aqui, e tantos outros já repetiram várias vezes, que é uma palavrinha que resume bastante isso, que é o termo missional. Talvez já até já ouvi isso 200 vezes. Mas a missionalidade, que mais do que uma palavra da moda dos últimos talvez 5, até um pouco mais anos, ela não tem a ver apenas com uma onda da igreja, como às vezes a gente vê acontecendo, olha, agora aquela igreja é assim, aquela igreja é assado, mas na verdade é um grande resgate de portas e janelas abertas, onde toda a igreja precisa ter. É a obediência da igreja em sustentar missões, mas ao mesmo tempo de ser missão onde ela está. É a obediência da igreja em reconhecer pastores e líderes como grandes missionários, mas ao mesmo tempo entender que cada cristão, sem exceção, é um missionário. E esse assunto tem sido falado e refalado e trefalado e quadrifalado tantas vezes nesses últimos anos, mas porque é uma redescoberta de uma verdade tão simples e tão esquecida.
Porque a gente parece que o tempo vai passando e a gente começa a entender que a nossa realidade é o nosso universo particular e a gente cada vez vai reduzindo. É a nossa igreja, aí é a nossa família, e aí são somente os nossos filhos. E a gente começa a ficar tão pequeno em relação à nossa visão, quando na verdade Deus está nos chamando para ir com essas coisas, mas para além dessas coisas. E o texto de Efésios, que parece que não tem nada a ver com isso, tem tudo a ver com isso, e é ele que a gente vai ler agora, Efésios 3, de 14 a 21. Ele está aí já no seu boletim também, mas você pode ler aí com a sua Bíblia, Efésios 3, de 14 a 21. Por essa razão, me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios, tomados de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que introdução grande para falar um texto que não tem nada a ver com isso. Parece, mas não é verdade. Porque quando a gente começa a pensar em ação, quando a gente começa a pensar, talvez é verdade, essa história da missionalidade, essa história de abrir as portas, essa história de abrir as janelas, é isso que eu quero. E eu olho para um texto e a impressão que tem onde é que está a ação aqui? Onde é que está essa atitude que talvez a introdução, William Booth e tantos outros tenham inspirado eu e você para estarmos aqui? Onde é que está a ação disso tudo? E a gente vai lembrar dessa grande ação que Paulo nos coloca aqui agora, que se chama oração. A oração. Tão negligenciada quando a gente começa a pensar em missão. Tão negligenciada ou colocada quase como um contraponto por muitos de nós, né? Parece que eu oro ou eu ajo e eu oro como se fossem coisas excludentes, e não apenas um ponto de partida, mas sim como o início, e não a permanência apenas ali, mas o início dessa vida missional. Porque na verdade, quando eu começo a me perceber como alguém que quer sair, como alguém que está empolgado com essa mensagem, quando alguém que quer olhar para fora, quer abrir as janelas, eu começo a descobrir que o grande inimigo sou eu mesmo. Que falar de sair é bom, é empolgante, mas sair é difícil. Falar de olhar para o próximo, falar de amar o próximo, de servir ao próximo, de pregar para o próximo, de falar do evangelho para o próximo, é empolgante, é maravilhoso, mas eu descubro que a grande barreira não é o evangelho, não é o Espírito Santo, sou eu mesmo. E por isso Paulo se coloca de joelhos diante do Pai. Eu gosto da expressão dos joelhos, que obviamente significa oração, mas a impressão que dá assim, eu levo esse negócio muito a sério. Eu separo o tempo, eu me ajoelho para pedir uma coisa para Deus, perante o nosso Pai, esse nosso Deus do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra, para que Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Para que eu me ponho de joelhos? Paulo diz, para fortalecer o nosso interior. E mais do que pensar em curas emocionais, mesmo sabendo que Cristo faz isso com a gente, o que Paulo está falando aqui para a gente é de uma disposição completa de amar a Deus. E isso tem a ver com esse meu interior renovado, porque a gente começa a pensar em interior e a nossa cultura pensa sempre nessas coisas mais relacionadas à nossa interioridade emocional, psicológica, o que Deus também trata, não se engane, e trata mesmo. Mas o que Paulo está se colocando de joelho aqui é para que o nosso coração esteja completamente diante de Deus. E tem uma expressão
que foi cunhada junto com o movimento reformado, muito bonita, que ela diz, perante a face de Deus, ou, na sua expressão latina, que ficou conhecida, coram Deo. E por que essa expressão foi cunhada e tem tudo a ver com esse fortalecimento interior? Porque no momento, não apenas da reforma, mas dos momentos a seguir, a religião ficou muito presa ao rito, muito presa apenas ao seu simbolismo. E esses caras começaram a perceber que, na verdade, não há religião em si, mas Cristo precisava mover a nossa vida como um todo, e a gente viver não apenas no momento dominical, não apenas no momento mais religioso, não apenas no momento da nossa reunião, mas em todo o tempo a gente precisava e precisa viver perante a face de Deus. Não com alguma coisa externa, mas a disposição de quem é tomado pelo Evangelho, de quem é acompanhado por Jesus e acompanha Jesus numa relação de videira e de galhos, numa relação de profunda comunhão o tempo inteiro, de que eu pertenço a Ele porque Ele me conquistou e não apenas porque Ele eventualmente me chamou num momento da minha vida para fazer alguma coisa para Ele. E quando Paulo fala, ora por essa disposição interior, né, para que ele fortaleça no íntimo com o seu poder, é isso, para que meu coração seja completamente vivido e eu seja completamente vivido perante a face de Deus. Fortalecimento interior, com revestimento de poder. Uma das palavras mais a questão do poder, uma das questões mais mal vistas, quando a gente fala até de igreja. Se eu falar aqui para vocês, gente, hoje vai ser um culto de poder. O que vem à nossa cabeça, gente? Mateus ali sambando, o pessoal do louvor aí fazendo uns reteté maluco. Não é isso? Parece que é isso que a gente está chamando. Ó, gente, hoje vai ser um culto de poder, vai ter um negócio diferente, estranho. E não é isso. Poder é essencial. Porque sem poder de Deus dentro do meu coração, eu não saio para amar as pessoas. Sem o poder de Deus na minha vida, eu não consigo ser aquilo que Ele quer que eu seja. Sem o poder de Deus, eu não consigo falar, talvez eu consiga pronunciar fórmulas certas evangélicas, mas eu não consigo pregar o Evangelho como ele precisa ser pregado. Poder é para ser revestido daquilo que nós mesmos não conseguimos nos revestir. Eu não consigo ser santo, por isso que Deus precisa me santificar. Eu não consigo falar do Evangelho com a minha autoridade, porque minha autoridade não significa absolutamente nada, por isso que Ele precisa me dar autoridade para falar. Falar de amor ao próximo é lindo, gente, mas quando isso é 7 horas da manhã no sábado, quando o sol está quente, ou quando o dia está frio, ou quando está chovendo, ou quando está nublado, ou quando a semana foi calma, ou quando foi semana tensa, porque a gente tem 1001 desculpas, sempre se torna um obstáculo a mais. O que me faz sair de mim mesmo e ir em direção ao próximo, um próximo muitas vezes desconhecido, para amá-lo? É o poder de Deus em mim, em nós, e nós precisamos dele, nesse fortalecimento interior, revestido de poder, e que Cristo habite os seus corações, mediante a fé, para que vocês sejam arraigados e alicerçados em amor. O coração de vocês, a vida de vocês, esteja completamente diante do Senhor, que vocês sejam revestidos de poder, e que Cristo seja o centro de tudo. Eu gosto dessa expressão, Cristo seja intenso em você. A intensidade dele. Ao ponto de Paulo usar essas duas expressões aqui, né? Arraigados e alicerçados. Tem muito a ver a ideia da raiz, que é o do arraigados ou enraizados aqui, a ideia da planta, e a ideia mais do edifício, do fundamentado em amor, ou, como diz a outra versão, alicerçados em amor. Não tem jeito. É um lugar onde é importante a gente ter essa raiz. Não é para a gente não sair. Mas em Cristo aqui é que eu fico. Ele é o centro.
É por ele que eu me movo. Ele é intenso, eu não saio daqui. O evangelho é duvidado ali, mas eu fico. O evangelho é relativizado ali, mas eu fico. Essa semana eu tive duas experiências ruins em relação a esse assunto. Até compartilhei hoje com a igreja hoje de manhã. A primeira delas foi um rapaz que eu acho que deu uma surtada. E ele começou a falar um monte de podre da igreja evangélica aí no Facebook, para todo mundo ouvir. Não é ninguém conhecido, tá? Não precisa dizer que ele está falando de quem. Não. Acho que talvez aqui ninguém conheça, ou talvez uma outra pessoa conheça. É aquela coisa que você recebe um print de um amigo que já viu aquilo. Ninguém curte a publicação, mas todo mundo está acompanhando. Uma novela aquilo ali. E ele dá nome, sobrenome, fala que pastor fulano fez isso, que pastor fulano fez aquilo, paraná, e que fulano de tal, e conta dos podres do seminário, conta de não sei o que, a gente fica assim, nossa, rapaz, por que esse rapaz resolveu falar tudo isso, e dá uma dó no coração. E a gente começa em um certo ponto, não se engane, mas é verdade, está cheio de gente hipócrita aqui. E a gente lembra que a gente ouvindo essas coisas, Cristo é o Senhor, Cristo é o único herói da Bíblia e da história, não tem gente perfeita, não tem líder, olha, aquele líder ali é o meu exemplo, tem muito líder que me inspiram, muito mais do que outros, mas herói, verdadeiro, perfeito, santo é meu Cristo Jesus, e a gente não pode esquecer disso, e não deixar que, muitas vezes, maus exemplos tirem da gente a realidade de que o Evangelho é real, ele transforma, e ele salva, e ele cura o pecador. Mesmo a gente vendo tantos exemplos ruins. O outro foi quando eu vi uma reportagem no G1, e perdão usar esse exemplo, mas que falava sobre cristãos transgêneros, que é uma contradição em si, quando você fala da questão do comportamento em si, e não que eu não, e mais uma vez eu reforço, gente, a gente vive diante de um desafio disso, que não é apenas de confrontar com a verdade, mas também de amar e de acolher e confrontar com a verdade, porque parece que a gente sempre nesse assunto a gente tem que escolher um lado. Ou eu falo a verdade, desprezo, ou eu amo e não falo a verdade, quando a Bíblia nos chama para essas duas coisas, né, do acolhimento, mas a palavra verdadeira. Mas diante de um assunto que está tão óbvio, do que a igreja pensa, do que a Bíblia fala, sobre, de fato, como esse comportamento, como essa atitude, como esse estilo de vida não agrada a Deus, como outros estilos de vida não agradam a Deus, como tantos outros pecados não agradam a Deus, na hora que você vai ouvir ou vai ler o pastor falando, você assim, poxa, perdeu uma ótima oportunidade de falar do Evangelho. E relativizou uma coisa que não dá para relativizar, gente. Não porque a gente é melhor ou porque a gente não é pior, mas é porque a gente se guia pela palavra do Senhor. Por que isso tudo? Numa época que as pessoas apontam, o Evangelho não faz nada. Olha fulano, olha ciclano, olha esse líder que vocês gostam, olha o que ele faz. Será? Não, gente. O Evangelho é isso, mas hoje os tempos mudaram, isso tem que ser aquilo, isso tem que ser aquilo. A gente começa a se questionar, e esse texto me lembra que eu preciso estar enraizado, fundamentado, arraigado, alicerçado em Cristo Jesus e na sua verdade. A despeito do que os nossos tempos falam. E quando eu faço isso, e Ele é tudo em mim, eu começo a compreender uma coisa maravilhosa que esse texto fala, que talvez como poucos textos na Bíblia falam, a dimensão do amor de Deus. Porque eu digo como esse texto fala, porque vários textos na Bíblia falam sobre o amor de Deus, mas eu gosto dele porque ele fala sobre as dimensões, compreender com todos os santos, quando Cristo é tudo em mim, eu estou alicerçado nele, naquilo que ele é, naquilo que ele fala, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor de Jesus Cristo que excede a todo entendimento. Que palavra maravilhosa de Paulo aqui para a gente, do tamanho, da dimensão, da largura, da profundidade do amor de Deus. E eu acho que Paulo usa isso para falar que essa dinâmica do amor, ela é inescapável. E eu quero usar o
texto do Salmo 139 e do texto de Romanos 8 para falar um pouco sobre isso. O amor de Deus é tão maravilhoso que mesmo que eu vá ao mais profundo abismo, o amor de Deus está lá comigo, porque Ele é profundo. E mesmo que eu me desvie para a direita, por isso que eu acho que Ele é inescapável, quando a gente é tomado pelo amor de Deus, se eu vá para a direita e tente fazer alguma coisa contra Jesus, ou tente, em algum momento, claro, Ele permite uma certa coisa, mas a cordinha dele está lá maravilhosa para dizer assim, Felipe, volta. Se eu subo aos céus para escapar do amor de Deus, Ele está lá comigo. Porque nada, absolutamente nada, pode me separar do amor de Deus que está no seu Filho Jesus Cristo. Nada. As minhas tentativas de subir, de descer, de ir para a esquerda, de ir para a direita, de ir para frente, de ir para trás, nada vai me fazer sair desse amor, porque eu fico inescapável diante de tamanha graça como Ele é com a minha vida. E esse amor de Deus talvez esteja frio no nosso coração. Talvez Ele esteja ao ponto de não me encher mais, de não me surpreender mais, de não me mover mais. Mas Paulo está aqui falando justamente para resgatar, para mim e para você, para nós resgatarmos esse senso de que o amor continue a ser para a gente alguma coisa tão maravilhosa, que eu fique cheio, ou seja, tomado de toda a plenitude de Deus. Como é que eu sou tomado dessa plenitude de Deus? Não é olhando para mim, não é fazendo as minhas campanhas, a campanha da plenitude de Deus, mas é olhando para aquilo que Ele fez por mim, e pedindo a Ele que reaqueça no meu coração tudo aquilo que Ele fez pela minha vida, e aquilo se torne o centro de tudo, e eu percebo esse amor absolutamente maravilhoso, e eu seja tomado de toda a plenitude de Deus, e aí, meus queridos, eu consigo, e aí eu começo, na verdade, a olhar para fora, e sair para fora, e perdão o pleonasmo, para fazer a vontade de Deus. Olhando inclusive para o versículo 20, que a gente dificilmente associa isso. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Espera aí. Como assim? O que isso tem a ver? Fui tomado de toda a plenitude de Deus, toda a graça de Deus, para ser tomado uma reação de que Deus pode fazer o impossível. Só que quando a gente fala de impossível dentro da igreja, também me parece que a gente costuma de falar dos meus impossíveis para mim, e não que Deus não os faça. Curas de doenças que talvez sejam aos olhos dos médicos incuráveis, mas que para Deus não é impossível, verdade. Situações que aos nossos olhos elas se encontram já no seu fim e que Deus pode restaurá-la, e Ele pode, porque para Deus não há impossíveis, é verdade. Mas a gente começa a olhar para esse texto também, para pensar não apenas o que é impossível para aquilo que eu quero, mas começar no Deus que faz o impossível para aquilo que Ele deseja, em relação à missionalidade sua e minha ao redor do mundo. O que eu quero dizer com isso? Que talvez a gente fique grávido, cheios de planejamento, cheios de sonhos para as coisas que podem acontecer através de nós, através do ministério dessa igreja, através de onde você está no seu trabalho, e aí vem aquela sensação muito comum entre nós, da nossa pequenez e das 1001 barreiras que nós vamos colocar, para dizer que alguma coisa especial pode acontecer. E eu tenho que lembrar desse versículo. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, ou fazer bem todas as coisas, além do que nós pedimos, ou do que pensamos, pelo poder que age em nós. Caramba! Eu tenho certeza, e eu não conheço tão bem a história do William Booth, que eu contei aqui no início,
Mas toda a história de um plantador, de um missionário, de alguém que resolveu fazer, de um missionário formal ou informal, de resolveu fazer alguma coisa que se tornou grande depois, não foi uma história assim. Olá, meu nome é fulano de tal, eu estou olhando para essa cidade do Rio de Janeiro, e eu queria que alguma coisa especial de Deus acontecesse aqui. O que eu vou fazer? Eu preciso de uma propriedade onde eu quero fazer essa coisa, eu quero uma igreja que tenha uma escola, que possa acolher esse tipo de pessoa. Aí a gente bate na casa de uma pessoa e fala assim, olha, eu resolvi bater aqui na sua porta, porque eu queria essa propriedade em toda. Você me dá? Claro. Ele deu. E aí você começa o primeiro culto naquele lugar, e a sua primeira aula na escola, o seu primeiro lugar de abrigar necessitados e tudo aconteceu, os voluntariados chegaram, o dinheiro chegou, você não sofreu nenhuma oposição, e em um dia, em um mês que tudo aquilo foi montado, você precisava montar aquilo, chegou o dinheiro para a obra, chegou um cara e falou, eu dou o telhado, outro que dá o piso, outro que dá aquilo, não sei o que, é assim que as coisas acontecem. Ou toda a história de grandes coisas que aconteceram, não aconteceram de maneira inicialmente pequena, e que foram como grão de mostarda crescendo, 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 no meio da dificuldade, onde o pouco se tornou muito, onde o impossível se tornou possível, não porque alguém era um grande estrategista, não porque o mérito estava no ser humano, mas porque Deus resolveu agir. Ele quis agir com o seu grande poder, para realizar aquilo que Ele mesmo queria. Foi assim. Lutero, talvez uma das suas expressões mais famosas, ele diz, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Ele mesmo não imaginava, como tantos outros, o legado, o tamanho, a dimensão da obra de Deus, através dele, que perduraria e que teria suas consequências e os seus efeitos pelos séculos, dos séculos. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo, mas é porque ele conseguiu, não Lutero, mas todo homem cristão, mesmo que não tenha sido esse versículo, homens e mulheres olharam e disseram, Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua na minha vida. Louvado seja Deus. Quando a gente pensa em fazer, a gente vai perceber que o grande recurso que sempre foi da igreja, não apenas como instituição, mas a igreja como cada um de nós, ou como esse grupo aqui, eles está o nosso poder, o nosso tesouro, no Evangelho poderoso do Senhor, que faz todas as coisas, e no Deus que provê, que abre portas no meio de tanta dificuldade que homens e mulheres experimentavam. E a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos, ou por todas as gerações, para todo o sempre. Porque esse é o principal ganho de tudo isso. Paulo não fazia as coisas para si, mas o resultado era a glória de Deus. A igreja não trabalha para si, até mesmo quando ela ama a cidade e trabalha em função, ou em prol, não em função, mas em prol do outro. Não é para que o seu nome seja escrito na história da cidade, na história de um bairro, na história de uma localidade, mas para que o nome de Deus seja exaltado e glorificado, e a glória seja dele pelos séculos dos séculos, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Isso é muito bom, fazer para ele, com o poder dele e para a glória dele. Nessas portas e janelas abertas, aqui eu já termino, a primeira igreja que precisa mudar, para que isso aconteça, somos nós, sou eu, é você. É o meu coração aberto, quebrantado, que ouve a voz do Eterno, que se coloca diante do Eterno, que ama a vontade do Eterno, que vai se abrir além das nossas pequenas fronteiras, orando por quebrantamento, orando por vidas que ainda não conhecem a Jesus, e fazendo a famosa frase
de Hudson Taylor, uma frase e uma prática nossa. E aqui eu termino. Irmão, se você vai entrar naquela província, você precisa avançar de joelhos. Irmão, se você vai entrar naquela província, você precisa avançar de joelhos. Porque sem um coração fortalecido, quebrantado, revestido do poder, com foco na glória do Senhor e no seu poder e no seu poder de fazer infinitamente mais, a gente não vai a lugar nenhum. Mas que a gente abra as nossas portas e as nossas janelas para ver o que Ele vê e haja como Ele quer que a gente haja, confiado no seu poder. Que Ele abençoe a gente. Feliz 2018, com as portas e janelas abertas para fazer a vontade dEle. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus e nosso Pai, como a gente te agradece, Senhor, por o Senhor nos convidar, por o Senhor nos convocar, para sermos parceiros do Senhor naquilo que o Senhor mesmo está fazendo, Deus. Obrigado pelo privilégio que o Senhor dá a mim e a todos nós aqui de trabalhar na Tua obra, de fazer a Tua vontade, de trabalhar com vidas, de trabalhar à frente, nos bastidores, seja onde for, Deus, mas para fazer o Teu querer, Senhor. E a gente pede que o Senhor quebrante o nosso coração, Deus. Tire de nós o nosso egoísmo, as nossas pequenas visões, para as nossas pequenas fronteiras. Tire de nós, Senhor, a nossa pequena visão para confiar no nosso poder, na nossa ação, naquilo que a gente pode fazer e coloque os nossos olhos para olhar ao Senhor, que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa ou pode fazer, Deus. Que o Senhor pode fazer. O Senhor é capaz de fazer mais do que aquilo que a gente pensa que o Senhor pode, Deus. E que isso mobilize a gente, não apenas para a gente fazer as coisas para pedir para nós, mas para pedir a Deus pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pelos nossos amigos que ainda não conhecem a Cristo, para aquelas pessoas que a gente nem conhece, que não são nossos amigos, mas que precisam conhecer a Cristo, para que o Evangelho cresça em nós, ó Deus. Por favor, Senhor, para a glória do Teu nome, Deus, faz com que isso aconteça e que a igreja caminhe de joelhos, ó Deus, com o coração quebrantado, sedento de Ti e sedento de compartilhar o Senhor, Pai, movidos por Ti mesmo, Senhor. Abençoa essa igreja, que ela continue, Deus, a abençoar tantas pessoas como ela já tem abençoado. Abençoa as famílias, Senhor, aqui. Abençoa os nossos vizinhos, Senhor, dessa localidade e de cada um de nós aqui, os nossos parentes e tantas outras pessoas que nós não vemos, mas que o Senhor está nos chamando hoje para ver, para que sejam impactadas pelo poder da Tua graça, do Evangelho e dos seus efeitos, em nome de Jesus. Amém e amém.